Cara, vida real, nós estamos aqui dentro da Imersão EVR. Hoje eu estou com o Fábio, estou com o Leandro. Nós estamos exatamente na metade da imersão. E eu tirei um tempinho para entrevistá-los aqui no nosso podcast EVR, na Imersão EVR. Você que ainda não fez parte, não conhece o nosso movimento, nós teremos a próxima imersão nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Fábio, Leandro, hoje estão aqui comigo porque eles vieram fazer parte da imersão. Tirei eles um pouquinho de lá para contribuir aqui com o nosso podcast, com a experiência deles. O Fábio trabalha num ramo, o Leandro em outro ramo, então nós vamos poder aprender com eles. Gente, obrigado. Dê as mãos aqui, vou passar uma energia boa para vocês. Obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Eu que E eu queria agradeço. escutar primeiro do Fábio, depois do Leandro. Quem é o Fábio hoje, né? É você como pessoa física. Quem é você, onde você nasceu, onde você cresceu e depois, na sequência, já o Leandro. Maravilha. Quero agradecer também a minha participação aqui, está sendo muito produtiva para mim. Eu sou o Fábio, 46 anos, nasci numa família humilde, um pai motorista, uma mãe faxineira, nordestina, analfabeta. Vim de uma periferia de São Paulo, extremo da Zona Leste, cidade de Tiradentes, a qual me orgulho, né? E de lá para cá, com fé em Deus, a partir do momento aí que eu tive a minha fé em Deus, entreguei minha vida para Jesus, minha vida começou a mudar. Esse é o Fábio. Eu tenho dois filhos, uma engenheira, menina de Legal. 29, 30 anos, engenheiro eletricista, e um menino de 20 anos que está aí também no mesmo segmento. Ah, legal, bacana. Leandro? Bom, muito prazer. Boa noite, né? Agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse projeto, né, da imersão, que está sendo assim um conteúdo maravilhoso, né, para as nossas vidas. Então, meu nome é Leandro de Freitas Guimarães Gomes, né? Eu tenho 38 anos, né? Atualmente eu sou contador, né, e controller, né? Mas falando um pouquinho mais da minha vida pessoal, né? Eu sou pastor também, né? Vim de uma família humilde, né? Então cresci na região ali de Jandira, né? E tive algumas oportunidades que ela agregou muito na minha vida, que possibilitou eu ter uma carreira, né, diferenciada do padrão da região de onde eu vim, né? Então hoje eu sou casado, né? Eu tenho duas filhas, duas princesas lindas que significa tudo para mim, né? Tenho como hobby, né, lutador de jiu-jitsu, né? Então, para mim, assim, é a minha terapia hoje é lutar jiu-jitsu, né? Algo que me ajudou muito. Acredito que todo profissional deve ter um terapeuta, né? Então, além dos profissionais, tem muitos esportes aí que agrega muito, que ajuda muito aí também na nossa caminhada. Ah, legal, bacana. É bom você ver histórias distintas, né? Vivendo talvez o mesmo propósito que realmente é empreender, né? É um legado, de fato, né? Ser pastor, a gente sabe, né? A presença que tem, né? Espiritual dentro, não só do espiritualismo, assim, né, de tratar o espiritual das pessoas, mas bem como dentro dos negócios também, né? A Sim, gente sim. pode aplicar. Bom, agora eu quero ver vocês como pessoa jurídica, como empresário, né, empresário da vida real, que é o nosso intuito aqui, é passar o contexto de vocês para quem está em casa nos assistindo, o que trouxe vocês até aqui, como que vocês chegaram até aqui. Fala um pouco sobre o negócio de vocês, a empresa de vocês. Maravilha. Vindo de uma família humilde, na periferia de São Paulo, nunca tive a pretensão de ser empresário. É. A história de ser empresário aconteceu aí há mais de 14 anos atrás, a qual eu era empregado, mas morava na periferia com uma cultura de periferia, mentalidade de periferia. Não que era ruim as pessoas de lá, o ambiente de lá, mas a cultura era aquela cultura de não acreditar. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, as coisas começaram a mudar. Conheci novas pessoas, conheci aí uma família, né, sacerdotal, a qual, através de Deus, me deu aí novos caminhos, novas esperanças e a minha vida começou a mudar. Minha vida começou a mudar em que sentido? Eu comecei a sair de uma empresa a qual eu ganhava bem como vendedor, mas só que não tinha muita expectativa e também ali, quando eu ganhava bem, eu achava que estava bom ali, né, no meu lugar. Porém, a história começou a mudar e quando eu fui desligado da empresa, demitido, deu aquela certa insegurança, porém ali com a fé em Deus, eu comecei aí a empreender há 14 anos atrás.
O primeiro escritório eu costumo falar que foi em um condomínio fechado que era numa comunidade, uma favela. Mas de lá para cá, Deus vem nos abençoando e a história começou trabalhando no ramo de prevenção contra incêndio. Nossa área de atuação, nosso público é para construtoras, empresas, comércios, condomínios comerciais, condomínios residenciais. Também atendemos contabilidade, administradoras de imóveis. E aí a gente tem uma cartela boa de cliente e nós atuamos no segmento de AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um documento exigido para que todas as edificações e empreendimentos tenham. Também atuamos com o sistema de para-raios. Tá? Todo ano, uma edificação também precisa atualizar seu atestado do sistema de para-raios. Também atuamos com o sistema de alarme de incêndio. Tudo aquilo que é voltado para a segurança de incêndio, nós atuamos. Inclusive, uma nova etapa agora, um novo segmento, que é restauração e pintura de fachada, que é um mercado bastante interessante que nós estamos atuando. Com tudo isso, a empresa vem crescendo a cada ano. A cada ano a gente mais cliente na carteira, mais experiência, mais aprendizado e a partir desse momento aqui, eu tenho certeza que vai melhorar ainda mais. Legal, bacana, hein? Legal, empresa, assim, eu acredito que dentro do seu guarda-chuva ou do serviço que você oferece são bem mais do que esses 3 que você nos colocou, né? Sim, e o interessante também para pontuar, tá, que eu gosto de falar que o nosso objetivo a nossa cultura, o nosso pilar, o nosso valor principal é ajudar. Tudo que nós fazemos, nós começamos a prosperar com esse objetivo, com esse pilar de ajudar. Não ajudar somente o cliente a entender que precisa preservar a vida de todos que estão em um ambiente, precisa estar seguro, mas também os nossos colaboradores. Nossos colaboradores nós tratamos todos com carinho, com benefício e também passamos para eles que é possível crescer, possível evoluir. Tanto que nessa história de 14 anos da empresa, muitos colaboradores viraram empresários, viraram inclusive concorrentes meus. Então esse é o nosso objetivo. O meu propósito é ajudar pessoas, clientes, colaboradores com esse propósito. E até mesmo as edificações deixar elas mais seguras e protegidas em relação à segurança contra incêndio. Legal, bacana. Parabéns. Então, no meu caso, começou lá em meados de 2004, com a minha irmã, entregando um folhetinho para eu participar ali de uma prova, né, para conseguir passar ali num curso técnico, né? Na época, o nome é ONG DEPAC, lembro até hoje. E foi uma trajetória muito longa, né? Eu nunca fui 100% e gostar de estudar assim, mas em matemática eu era fera. Porque eu gostava e eu queria estar ali próximo do professor fazendo as questões ali, respondendo, queria matemática, então o meu sonho era ser professor de matemática. E a minha irmã, sabendo desse interesse, ela veio com um folhetinho, estava meio que perdido, só gostava de matemática e queria ser professor. Ela veio e apresentou um folhetinho, olha, tem uma prova aqui que vai ser feita na ONG DEPAC, vai lá, participa, quem sabe você não passa. Fiz essa prova, aí passei, comecei a fazer o curso técnico de contabilidade, e aí que eu comecei a descobrir o que era a contabilidade. Dali, do curso técnico, eu recebi uma oportunidade para trabalhar no escritório, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, próximo da Paulista. A oportunidade que eu tive lá foi para trabalhar como office boy na época. Então era aquela correria de sair na rua com malote, com documento, e vai para órgão público, vai para o escritório. E na medida que eu terminava minhas tarefas no externo, ia para o interno e ia ali auxiliar os departamentos. Nessa de auxiliar, o gestor na época, né, o dono da empresa, na época, o Rogério, eu lembro até hoje. Ele falou assim, cara, você não serve mais para trabalhar lá fora. Eu falei, ele vai me mandar embora. Ele falou assim, não, agora você vai trabalhar aqui dentro. Aí foi a oportunidade que eu tive na área, minha história começou ali no escritório de contabilidade. E aí foi galgando, foi começando ali como auxiliar, depois foi assistente, foi analista, trabalhei em todos os departamentos auxiliando. Ganhei todo um conhecimento que me possibilitou abrir outras portas, que aí eu fui assistente, depois até chegar no cargo de coordenador contábil.
E nisso eu já viabilizei, eu tinha aquele negócio de querer também ter uma empresa, que eu olhava as pessoas tendo, eu amava, assim, ver as pessoas pagando salário, né? E tem uma passagem bíblica que ela fala assim: cada trabalhador é digno do seu salário. Eu falei, caramba, não é só salário, é dignidade para as pessoas. Então eu tinha sonho de pagar salário. Então Olha, esse era o meu sonho. E aí, fazendo aquele mapeamento de mercado, vendo como é que as empresas trabalhavam lá na Paulista e vendo esse contraste da onde eu vim da região, eu falei assim, poxa, o pessoal trabalha, se esforça, mas eles não sabem trabalhar conforme o pessoal aqui da Paulista, dessa região, trabalha. E eu vi que eles também poderiam. Aí eu tive como proposta de levar todo o know-how da capital para o interior e abrir meu próprio negócio. Foi aí que eu me capacitei, participei dos programas lá no caso, contabilidade é o exame de suficiência, passei, abri meu escritório. A proposta era AL Gestão de Negócios na época. E eu nem queria fazer contabilidade, colocar na razão social, porque eu também tinha muita parceria. Eu falei assim, então como que eu vou estabelecer um negócio sem virar concorrente? Então vou ser parceiro. E aos pouquinhos ia ganhando minha carteira de cliente. Então foi assim que nós iniciamos a L Gestão de Negócios, né? E ali se criou uma nova visão também das dificuldades que tinha ali, quanto né? tempo faz a empresa? Faz 25 anos. Eu tenho 25 anos. Né? Então, ali eu verifiquei que também os pequenos também tinham dificuldade e era organizacional. Porque se você quer fazer a contabilidade, você precisa de informações. Só que para você fazer, porque processar tributo e enviar é tranquilo, mas para você fazer com as informações do cliente, ele tem que estar preparado para também fornecer essas informações e as informações não chegavam. Eu ficava louco. Então, de que maneira que eu tinha que inovar e proporcionar para o meu cliente a oportunidade dele me trazer as informações para a gente ter um balanço? Se aproximando mais, criando processos de trabalho, e aí que nós resolvemos fundar a gestão corporativa digital. Porque Olha, além de processar as informações, nós entramos dentro da empresa para ajudar o cliente a trazer as informações. Né? Então, bem diferenciado, hein? Exatamente. E nesse negócio, eu comecei a me prender, ver que eu estava muito preso no operacional, tinha um corpo, né, ali operacional para poder nos ajudar, mas não era suficiente. Então foi aí que eu encontrei a oportunidade para fazer uma fusão com um grande escritório da capital. Então as carteiras dos clientes que estavam lá no interior passaram a ser assessorados pelo pessoal da capital. Então assim, então Nossa. foi, graças a Deus, Isso vocês foi foram para quantos clientes? 81 clientes, foi uma carteira de 350, né? Nossa. Foi 350. Então tá dando muito certo, né? Nós fidelizamos esses clientes, né? Prestamos uma assessoria diferenciada, né? E realmente é um divisor de águas, né? Da onde eu comecei, né? Uhum. A meritocracia, na verdade, o mérito é todo de Deus, né? Ele Sim, nos dá a oportunidade, nós temos que acordar cedo, se esforçar, estudar, correr atrás de informação, de conteúdos como esse, da sim. imersão, e aproveitar as oportunidades, que a gente chega lá. O que eu tô assim, notando, tanto você, Fábio, quanto Leandro, você, 14 anos de empresa e 25 anos de empresa, né? Vocês devem ter superado muitos desafios, né? Para chegar numa longa data, né? Tendo visto que muitas empresas hoje fecham no primeiro ano, muito pouco avanço acima de 5 anos, e quem Uhum, dirá algumas que passam dos 10, né? A uhum, gente pode ver isso aqui na nossa imersão. Então eu queria que vocês detalhassem um pouco, né, sobre esses desafios, né, o que vocês tiveram que abrir mão para poder concretizar os 14 anos e os 25 anos de empresa, né? Esses desafios para que sirvam de lição, né, até para as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir esse podcast, para que isso possa ajudá-las a superar e verem duas referências em segmentos distintos poderem, né, estar aqui hoje não só para aprender, mas para contribuir também. maravilha. No decorrer desses 14 anos, muitos desafios, muitas coisas tivemos que abrir mão, né? Principalmente em momentos com a família, no começo, que foi muito difícil. Eu lembro que no começo da trajetória, lá no meio de uma salinha bem pequenininha, apertada, a gente tinha uma certa dificuldade até para se alimentar, até para comer. A gente fazia lá
uma vaquinha para comer um arroz e um feijão, um ovo um dia, outro dia uma linguiça. E, e ali foi uma grande superação e abrimos mão do nosso, teoricamente, nosso conforto. E o interessante é que antes de dar esse passo para poder seguir, né, nesse desafio, pagar o preço, eu lembro quando eu fui demitido, recebi um valor que não era um valor alto, né, totalmente, que dava para fazer muita coisa. E, e eu fiquei com uma dúvida em abrir a empresa ou entrar para a lotação na ocasião. Tinha esse negócio de ter lotação. E aí eu tive aí um suporte aí do meu pastor, de Deus, falou: não, o sonho que arde no seu coração na empresa, vai atrás do seu sonho. E ali ardeu no meu coração e eu fui atrás desse sonho. E não foi fácil. Não foi fácil porque até mesmo para a gente alugar uma sala, uma pequena sala, ninguém queria alugar. Porque eu não tinha um imóvel próprio, eu não tinha estrutura financeira, não tinha ninguém para poder me referenciar, para alugar para mim, né, o ambiente. Então foi muito difícil, mas mesmo assim, com fé, abrindo mão de diversas oportunidades que até então era oportunidade para voltar ao mercado de trabalho como CLT. Eu era vendedor e ali tive algumas oportunidades, porém eu abri mão para quê? Para seguir o sonho, para seguir aquilo que ardia no coração. E a partir dali, as portas começaram a se abrir, as coisas foram se encaixando, as oportunidades foram aparecendo, mas não deixaram de ter desafios, até hoje temos. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que, nesse momento, né, é que é possível, tudo é possível. Eu era aquele famoso improvável, né, uma pessoa extremamente tímida, não tinha amigos, não tinha ninguém para poder me alavancar, não tinha ninguém para apoiar, não tinha ninguém para poder me bancar, mas eu acreditei. Acreditei em Deus, acreditei no propósito, e o propósito é aquilo que é mais importante, o propósito de querer ajudar. Isso é o mais importante. O propósito de saber que é possível, que ali a oportunidade está para todos. Então, esse é o meu legado, é isso que eu quero passar, né? Que por mais desafios que todos possam ter, é possível chegar num local de conforto, é possível chegar no lugar a qual Deus quer que você esteja. Eu não tinha nada quando eu comecei a empresa. Eu tinha um Fiat Palio, 2 portas, e tinha, aliás, não tinha nada material, né? Mas eu tinha uma família a qual me amava, a qual eu amava, né? A qual me apoiou. Isso foi mais do que suficiente. Tinha Deus à frente de tudo. E hoje, graças a Deus, através desse sonho, eu posso contemplar de alguns benefícios a qual eu conquistei através de Deus, né? Hoje eu posso falar que eu tenho uma empresa bem estruturada, uma empresa que fatura mais de 7 milhões, eu tenho 5 imóveis, né? Então, para um improvável chegar nessas condições, só por Deus mesmo. Sim. E através de acreditar. Então, a mensagem que eu deixo aí para aqueles que não querem abrir mão de determinada situação, não querem abrir mão porque tem medo, tem insegurança, eu quero deixar a mensagem que é possível. É só acreditar, ter fé em Deus que é possível. Legal, muito bacana. Parabéns novamente. Leandro? No meu caso, a mensagem que eu poderia deixar é semelhante a essa, né? Acreditar, ter foco, fé, força e coragem, porque os desafios, eles sempre vão vir. Só uma correção com relação ao período, são 25 anos de carreira, né? Profissão, 15 de empresa, né? Sim. Deixar claro, senão a conta não fecha, 38 anos, né? Então, tem que ter garra, tem que acreditar, tem que enfrentar o desafio, porque dificuldades vão ter. Dificuldade sempre teve. Eu lembro que eu ia para a faculdade e não tinha dinheiro para comprar um lanche. E aí eu tinha que ver as pessoas comendo e tudo, e eu ficava ali com fome, mas tinha que acreditar. Aí eu chegava em casa, eu estudava na capital, chegava em casa quase 1h da manhã, já tinha que acordar às 6 da manhã. Então quase que não
praticamente você vai pensar, não tinha vida, porque é só trabalho e estudo, mas eu tinha um foco. E Sim. quando você tem um foco, um propósito, você acredita naquilo lá, você vai enfrentar todos os desafios. Isso aconteceu ao longo de toda a minha carreira. Nessa primeira oportunidade que eu tive, eu falei que eu saí de office boy e fui para auxiliar. A minha superior na época falou, Leandro, você vai ter que fazer isso daqui dessa forma que eu estou pedindo para você fazer. E eu sabia que não ia dar certo, não era bom para mim, não era bom para o departamento. Eu falei assim, não, mas eu já fiz da forma que, né, o dono pediu para eu fazer. Não, mas você vai fazer dessa forma, senão você vai voltar para o lugar de onde você veio. Ou seja, Nossa. você era um office boy, você vai voltar para ser office boy. Eu peguei, olhei bem para os olhos delas. Eu olhei para os olhos dela e falei assim, ó, você querendo ou não querendo, aqui ou em outro lugar, eu vou crescer. Você falou isso Eu pra ela. falei isso com toda a garra, porque quando eu estou respondendo ela, eu estou lembrando de toda a minha dificuldade, toda a minha trajetória, então não posso permitir que nada seja um obstáculo para que eu venha crescer. Então eu tenho que acreditar. Então é essa mensagem que eu tenho para deixar para todos os empreendedores, para todo mundo que tem um sonho. Acredita no seu sonho, não permita que ninguém venha apagar a luz que está em você. Se apega na sua fé e avança. Legal, muito bom. Bom, já caminhando para o final, né? Antes eu quero fazer mais uma vez o convite para você vir participar conosco da próxima imersão EVR, dias 28, 29 e 30 de janeiro. Entre em contato com alguém da nossa equipe, né? Nós disponibilizaremos aí os contatos abaixo do vídeo para que você possa vir participar, assim como o Leandro, assim como o Fábio estão participando. Bom, não poderia deixar, né, antes de agradecê-los, que vocês pudessem não só deixar uma mensagem, porque antes de vocês falarem, eu preciso perguntar para vocês que estão aqui. Vocês estão gostando da imersão? Muito. Estão gostando? Excelente. É, Excelente. muito bom. Fez sentido para a empresa de vocês, Muito. para o negócio de Total. vocês? Estão corrigindo, né? Uhum. Leandro, 15 anos de empresa, Fábio, 14 anos de Isso. empresa, né? Uhum. Não só o tempo de empresa, mas o tempo de vida, de Sim. vivência também, né? Uhum. Isso é num negócio, né? 14 e 15 anos. Mas se está fazendo tanto sentido, eu queria que vocês colocassem para as pessoas que estão nos assistindo o real motivo, né? Qual foi a virada de chave? Qual foi o insight? Ou o que vocês puderam perceber de valor na imersão EVR que está fazendo sentido para sua empresa? E Uhum. pudesse falar para eles, olha, vale a pena vocês virem participar porque eu estou aqui e eu estou tendo esses resultados já Uhum. de imediato. Podem ficar à vontade. É o convite que eu faço exatamente para você, a oportunidade que passa aqui, que esse evento, essa imersão passa, é da segurança, a humildade que eles têm, a humildade, o carinho, o acolhimento que eles têm, isso fica mais fácil para que você possa desenvolver ainda melhor a tua empresa. Aqui eu vou sair com vários insights. A empresa tem 14 anos, ela está estruturada, mas com certeza absoluta, o que eu aprendi aqui, o que eu estou aprendendo, que não terminou ainda, que eu sei que o melhor ainda está por vir, já foi mais do que suficiente para dobrar o faturamento, triplicar o faturamento. Porque toda a abordagem, todo o conteúdo na prática que foi passado é infinitamente superior àquilo que eu já vivi, a experiência que eu já tive, a experiência que eu vivo. Então, com aquilo que estou aprendendo aqui, está sendo maravilhoso e com certeza vai ser um divisor de águas. Então, eu convido a todos vocês que estão assistindo, empresários ou que têm um sonho de ser empresários, para fazer parte desse time, fazer parte dessa história, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão mudar de vida, vão mudar de cenário. Essa é a mensagem que eu deixo. Legal. Muito obrigado, Fábio. O que eu tenho a dizer assim do imersão é que ele realmente é um divisor de águas. A primeira participação que eu tive, já vi uma palestra, eu peguei, como foi citado aqui, chaves, né? Porque você pega a chave e realmente você só vai ter que girar. Uhum. Então fazer acontecer. Mas você sai daqui com uma outra mentalidade. Você sai daqui acreditando que você é capaz, porque não é só. Eles não apenas demonstram como fazer, eles transmitem uma essência de como fazer. Você sente isso, algo louco. Você sente isso, você sai daqui motivado e você fala, não, vai acontecer, eu vou fazer. E realmente acontece. Acontece, porque muito do que eu peguei na primeira palestra, eu apliquei, aconteceu, melhorou assim meus negócios de forma É. incrível, incrível.
Então, realmente foram chaves e eu estou aqui atento em tudo que estão falando, estou anotando, eu tenho certeza que eu vou aplicar e tenho certeza que vai dar certo. Então, quem participar vai ver que é algo diferenciado. Legal, Diferenciado. Vocês muito estão de bom. parabéns. Obrigado, obrigado. Bom, eu vou colocar valores para ficar mais explícito até para quem está em casa, né? Se hoje uma imersão como essa, o que que é imersão EVR? São 3 dias aqui em Alphaville conosco, nesse mesmo andar dos nossos estúdios, né? A imersão acontece aqui do nosso lado, depois dessa parede aqui. Nós temos capacidade para mais de 100 pessoas e por isso que eu estendo o convite para vocês estarem conosco na nossa próxima imersão. EVR, Empresário Vida Real, o movimento gerado por Melk Dourado, parceiro de Geraldo Rufino. Então você pode estar conosco na nossa próxima imersão. Se custasse 20 mil reais, vocês pagariam para passar 3 dias conosco? Com certeza. Ah, legal. Então tá mais do que respondido. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Prazer. Eu que Deus agradeço. abençoe vocês. Amém. Obrigado mesmo, assim, vocês puderam contribuir bastante com a história de vocês. Eu tenho certeza que vai servir de inspiração para as pessoas que vão aprender com a história do Leandro, com a história do Fábio e também poder vir fazer parte do nosso movimento. Pessoal, um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Até mais.